levam à formação dos solos. Bom, se a gente perguntar para as pessoas o que é solo, dependendo da formação delas, elas vão dar uma resposta, né, um pouco diferente uma da outra. Então, se nós perguntarmos para o agricultor o que é solo, o agricultor vai dizer que solo para ele, né, é a camada superficial do terreno, que tem poucos centímetros, onde são depositadas as sementes. Certo? Por quê? Porque o agricultor trabalha com sementes. Um geógrafo, tá, vai responder que é um recurso renovável. A gente já falou sobre isso, embora renovável, ele leva muito tempo para fazer essa renovação, né? Muito tempo para o intemperismo desgastar a rocha, né? Promover o seu trabalho e aí gerar novos solos. Tá? Então é renovável, mas muito lentamente. Tá? Então, responsável por abrigar as espécies vegetais e também, né, por ser o ambiente de sobrevivência dos seres humanos e animais. O engenheiro vai falar que o solo é onde ele coloca as bases para a construção civil. Tá? O biólogo é onde se desenvolve os ecossistemas. Para o geólogo, é o material proveniente do intemperismo. Já falamos sobre isso também. Tá? Para o agrônomo, é o recurso que oferece os nutrientes, né, gente? O agrônomo ele tá preocupado com os nutrientes para as plantas, certo? Então, para cada um, né, dessas profissões, a gente tem uma resposta um pouco diferente sobre o que é solo, tá? Bom, então, quais são as funções do solo no ecossistema, né? Então, é o meio para o desenvolvimento das plantas, é o suporte, é onde as plantas se fixam, é onde elas tiram nutrientes, é onde elas retiram a água, certo? É um sistema natural de ciclagem de nutrientes. É no solo, gente, que os resíduos orgânicos vão sofrer o processo de decomposição para formar a matéria, para formar o humus, tá? E outros compostos que as plantas necessitam. É o habitat para os organismos vivos. É um regulador, né, um filtro da água do sistema hidrológico. Então, o solo, gente, ele atua como se fosse um filtro. Ele filtra, ele retém partículas poluidoras e impede que elas cheguem até o aquífero, certo? Que são as nossas reservas de água e que não podem, né, serem poluídas. Tá? É um meio para onde, o meio, né, pelo qual se faz os aterros sanitários, certo? Então, ó, é uma forma, né, de se depositar os rejeitos, os resíduos, né? Um filtro que inativa os produtos tóxicos. Então, ele, né, faz essa purificação da água que vai chegar até os aquíferos. É um meio material, né, para obras de engenharia, certo? Então, o solo tem uma diversidade de funções no ecossistema. Tá? Então, vamos falar um pouco do que é um perfil e as características, então, dos solos. Gente, um perfil é um corte no terreno. Tenho certeza que vocês já viram num barranco, quando vocês percebem, né, conseguem enxergar o solo de cima a baixo. Tá? O barranco da estrada é o melhor exemplo de um perfil de solo. Certo, gente? Nesse perfil, tá, ele vai mostrar uma sequência vertical de camadas que são resultantes da ação dos processos de formação desse solo. O processo de formação do solo a gente vai chamar de processos pedogenéticos, tá, gente? Pedon significa solo e genético origem, então origem do solo, certo? Então tá aqui, né? O processo de formação do solo recebe o nome de pedogênese. A pedologia, gente, é a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento do solo. Então ela abrange o solo desde da superfície até a rocha matriz decomposta. Então, né, para a pedologia, o solo é essa camada que cobre as rochas, que vai desde a superfície do terreno até a rocha matriz. Rocha matriz, gente, é a rocha que dá origem àquele solo, né, a um solo de um determinado lugar. Tá? Então a rocha vai sofrer decomposição, como a gente já viu, e vai dar origem ao solo. Certo? Estas camadas, gente, para essas camadas que a gente vai ter, então, no perfil, nós vamos dar o nome de horizontes pedogenéticos, tá? A gente vai chamar de horizontes de solo. Olhem agora aqui na imagem para vocês verem. O que é o perfil? O perfil é isso aqui, ó, que eu vejo no sentido vertical, tá? Então, como eu falei para vocês, num corte, né, de uma estrada, num barranco de uma estrada. Então, vertical, ó, é o perfil, tá? Esse perfil vertical ele vai me mostrar diferentes cores, olhem para vocês verem. Então eu tenho uma cor mais escura,
tá? Essa camada mais escura, depois eu tenho uma outra camada mais amarelada, uma outra camada mais vermelha e uma última camada que eu já enxergo a rocha. Estão vendo aqui os fragmentos, os pedaços, blocos de rocha? Então, essas camadas horizontais, gente, que tem cores diferentes, nós vamos chamar de horizontes, tá? Horizontes pedogenéticos ou simplesmente horizontes do solo, tá bem? Então, cada uma dessas camadas, elas vão ter características diferentes. Então, por exemplo, a primeira camada, que ela vai estar, é uma camadinha bem fininha, que está em cima aqui, gente, ó, a primeira camadinha, tá? Nós vamos chamar de horizonte O. Por que horizonte O? De orgânico. Essa é a camada orgânica, é onde a gente vai encontrar restos orgânicos que já estão decompostos ou ainda não foram completamente decompostos, certo? Então, falando, né, um português bem direto, é onde a matéria orgânica está sofrendo o processo de decomposição, de apodrecimento, certo? Então, é uma laminazinha, gente, é uma camadinha bem rasinha, bem superficial e bem fininha, tá? Que vai formar o horizonte O. Depois nós vamos ter o horizonte A, que é toda essa camada que vocês estão vendo aqui, que vem então desde a superfície, né, desde onde terminou o O até aqui, ó, aonde começa a mudar de cor, certo? Então toda essa camada escura aqui é o que a gente vai chamar de horizonte A. Ela é riquíssima em matéria orgânica. Gente, é aqui que vai estar toda a matéria orgânica do solo, certo? E é onde as raízes vão se fixar, tá? Para dar sustentação para a planta, tá bem? Depois nós vamos ter o horizonte B. Olhem para vocês verem, esse horizonte B ele pode ter uma cor um pouco mais vermelha, certo? Ou mais amarelada, e em alguns casos até mais cinza. Mas olhem para vocês verem que dá para a gente perceber que muda muito do A para o B, tá? Então o B, gente, ele já não tem matéria orgânica, tá? Ele é predominantemente mineral, tá? Então, né, aqui vai ter os minerais resultantes da decomposição da rocha. Depois nós vamos ter, né, vamos um pouco mais abaixo, nós vamos ter a camada C. Essa aqui ela já está bem vermelha. A C, gente, ela vai estar abaixo, né, do A ou do B. Depois nós vamos ver que nem sempre eu preciso ter essa sequência toda. Isso aqui é o modelo, eu posso ter solos que eu tenho o A direto em cima da rocha. É possível, tá? Mas aqui, como é um modelo, como é um exemplo, a gente vai falar no A, no B, no C e na rocha. Então, o C, gente, é onde eu vou ter a rocha alterada. A rocha está sofrendo ainda os processos de intemperismo. Então, ela está se fragmentando, ela está se decompondo ainda, ela está sofrendo as reações químicas do intemperismo químico, tá? E sofrendo também os processos do intemperismo físico, aquele processo, né, de expansão, contração com relação ao calor, tá? Então, químico e físico, né? Os dois intemperismos estão atuando aqui no C e estão fazendo com que essa rocha vá sofrendo os processos de decomposição. Aí, nós vamos um pouco mais abaixo, nós vamos chegar no horizonte R. O que é o horizonte R? É a rocha. Rocha matriz, rocha mãe, tá? Em alguns casos chama-se material de origem, tá? Origem que, né, o material que deu origem para esse solo todo que está aqui em cima, tá bem? Então, a rocha, gente, é já daqui para baixo, ó, e nós vamos ter somente, né, rocha, tá? Então, acima os horizontes pedogenéticos, certo, gente? Então, isso aqui é um exemplo de um perfil de solo, tá? Com seus diferentes horizontes. Ó, vamos falar um pouco agora das principais classes ou tipos de solos, tá, que a gente identifica no Brasil. Então, o primeiro que aparece aqui são os latossolos. O latossolo, gente, quando vocês ouvirem esse termo, pensem num solo bem espesso. O que é um solo espesso, gente? É um solo que eu praticamente não consigo perceber, não enxergo a rocha. Tá? Quando eu olho isso no barranco, eu só enxergo solo e não consigo ver a rocha, porque ele é bastante espesso. Então, olhem para vocês verem esse aqui, ó. Ele é um solo altamente intemperizado. Já deu tempo de temperizar completamente a rocha. Então, a rocha ela vai estar lá, 6, 8, 10 metros de profundidade. E acima disso eu vou ter todos os horizontes pedogenéticos bem desenvolvidos.
tá? Porque deu tempo, é um solo já bastante maduro, a gente fala assim. É um solo que os processos do intemperismo já atuam há muito tempo. Tá? É também uma rocha que ela oferece uma certa facilidade para os processos de intemperismo, por isso que ela também sofre essa decomposição mais facilmente. É um solo, então, muito profundo, tá? É um solo bem drenado, tá? Geralmente é um solo bem drenado, o que significa? Que ele drena bastante a água, ele filtra bem a água que passa por ele, certo? Olhem para vocês verem aqui, ó, a altura de uma pessoa que está aqui no barranco, né? Vamos pensar que essa pessoa tenha 2 metros. Então, 2, 4, 6, esse solo deve ter, gente, ó, esse perfil de solo entre 6 e 8 metros. Então, é um solo muito bem desenvolvido. Tá? Agora, vamos falar um pouco do argissolo. É um outro, né, tipo de solo bastante encontrado no Brasil. Então, o argissolo, ele tem uma presença de argila muito grande, né? Um incremento, digamos assim, um aumento de argila muito grande no horizonte B em relação ao horizonte A. Tá? Então, geralmente, né, o horizonte A ele é um pouco mais arenoso, predomina mais areia, e no horizonte B ele já é bem mais rico em argila. Certo, gente? Então, quando tem essa diferença grande do A para o B, em termos de argila, em quantidade de argila, a gente vai classificar esse solo como um argissolo. Ele também é um solo bastante espesso, mas não chega nem perto do latossolo, tá? Então ele é espesso, mas ele é menos espesso, ele é menos profundo que o latossolo, certo? E aí, por último, nós vamos ter o neossolo. Olha, o próprio nome está dizendo, neo significa novo, tá? Então são solos ainda pouco desenvolvidos. Eles são rasos, né? Em alguns casos pode ser profundo, mas na maioria dos casos eles são rasos. Ou seja, eu tenho o horizonte A já diretamente em cima da rocha, ou um A diretamente em cima de um C, que a gente viu que o C é onde a rocha está sofrendo os processos de intemperismo ainda, tá? Eu posso ter um A, um C e um R, certo, gente? Então, ou às vezes, olhem só, pode ter um O e um R, ou seja, só aquela camada de matéria orgânica em decomposição, nem formou um horizonte A ainda, e logo depois eu já tenho a camada de rocha, certo? Então é possível a gente ter isso num neossolo, tá? Olhem para vocês verem, aqui nós temos um neossolo que tem o horizonte A assentado diretamente sobre a rocha. Então dá bem para ver a diferença, olhem aqui, bem escuro, certo, gente? Ó, rico em matéria orgânica, esse horizonte A, mas não deu tempo de desenvolver o horizonte B, o horizonte C, para depois a rocha. A rocha está sofrendo diretamente aqui os processos de intemperismo, ela está bem próxima da superfície, ó. Então é um solo bem mais jovem, é um solo que no tempo geológico ele tem uma formação bem mais recente. Com o tempo a rocha vai apodrecendo, certo? E vai recuando, ó. Isso aqui tudo vai formando solo, formando solo, formando solo, e a rocha vai ficando cada vez mais lá embaixo. Mas é um processo que demora bastante. Então esse é um exemplo de um neossolo litórico. Por que lito? Lito significa pedra, rocha. Então o neossolo litórico é um solo que está se desenvolvendo em cima da rocha, certo? Vamos falar um pouco dos fatores de formação do solo. Então, gente, nós vamos ter 5 fatores que levam à formação do solo. O solo ele é uma função. Se a gente fosse, né, pensar em termos matemáticos, ele é uma função, ele é uma equação do quê? Do clima, dos organismos, do relevo, da rocha de origem ou rocha matriz ou material de origem, tanto faz, tá? Da rocha, e do tempo. E cada um deles, então, vai desempenhar um papel mais ou menos importante aí, dependendo das características, né, do clima, de onde nós estivermos, do tipo de rocha, do relevo, então várias funções. Então tudo isso aqui, gente, atua junto para desenvolver o solo, certo? Então vamos falar um pouco do clima. Como que o clima influencia na formação do solo?
principalmente através da precipitação e da temperatura. Então, essas duas variáveis, precipitação e temperatura, elas determinam a velocidade das reações químicas na natureza. Então, o clima, né, a gente vai afetar o teor de matéria orgânica. Se eu tiver um local, né, um clima que seja mais quente e mais úmido, o que vai acontecer? Vai fazer com que a matéria orgânica seja decomposta mais rapidamente. Por quê? Porque as reações químicas gostam de calor, certo? Quanto mais quente, maior a velocidade das reações químicas. Vai afetar a profundidade do perfil. Por quê? Porque se for calor e tiver bastante umidade, vai acontecer o intemperismo químico. E o intemperismo químico vai decompor a rocha, então vai ter um perfil, vai ser um solo bastante espesso, tipo o latossolo, tá? Ou um argissolo, certo? E também vai influenciar, né, nos argilominerais, nos minerais de argila que são formados. Então, gente, ó, trocando por miúdos, o que acontece? O clima vai influenciar através da precipitação, da umidade e da temperatura. Quanto maior forem essas duas variáveis, maior vão ser as velocidades das reações químicas, tanto para a decomposição da matéria orgânica, quanto para a decomposição da própria rocha. Certo? Os organismos. O que são os organismos que atuam no solo? A gente tem as plantas, as bactérias, os fungos, os líquens, as algas, tá, gente? Então, as bactérias ajudam, né? Bactérias ajudam na decomposição da matéria orgânica. Então, se tiver mais matéria orgânica, a gente vai ter um solo mais rico, um solo mais desenvolvido, um solo com mais minerais, tá? Estes organismos, então, eles vão agir nos processos físicos e químicos que formam o solo, certo? Então, os organismos, eles também, gente, são influenciados, muitas vezes, pela temperatura e pela precipitação, ou seja, pelo clima. Onde eu tiver um clima mais quente, né, e mais úmido, o que vai acontecer? Eu vou ter uma atuação mais intensa das bactérias. As bactérias vão decompor mais a matéria orgânica. E isso vai me gerar mais nutrientes para esse solo. É um solo mais rico, né, em nutrientes, um solo mais preparado, por exemplo, para a ação do homem. Tá? Um solo mais rico para a agricultura, dependendo da situação. Então, os organismos desempenham essa função. O relevo, gente, nós já falamos bastante sobre isso, ele vai influenciar de que maneira? Através dos processos de intemperismo e de erosão. Então, vamos ver aqui, ó, numa encosta bastante íngreme, o que vai acontecer? A água vai cair nessa encosta e vai escoar rapidamente pela superfície do terreno. Ou seja, se ela está escoando com uma grande velocidade, ela não está infiltrando. Se ela está escoando, ela está carregando, transportando partículas de solo e de rocha, né, em direção às partes mais baixas do terreno. Isso faz com que não desenvolva um solo bastante profundo. Por quê? Porque para desenvolver um solo bastante profundo, olhem a outra situação aqui, é preciso que a gente tenha uma situação de água parada, que a água fique por um certo tempo em contato com a rocha. Aí essa água vai infiltrando nas fraturas da rocha, vai promovendo o intemperismo químico e aí sim vai decompondo essa rocha para formar um perfil mais espesso, certo, gente? Um solo bem desenvolvido, certo? Então, numa condição de relevo mais plano, eu tenho uma profundidade de solo maior. Numa condição de relevo mais inclinado, a espessura do solo vai ser bem menor. Certo? Por isso que quando a gente está subindo a montanha, ou um relevo bem íngreme, a gente quase não encontra solo, é só aquele pedregulho. Por que é só aquele pedregulho? Porque o solo todo desceu. O que começou a formar de solo foi transportado em direção às partes mais baixas do terreno. Por quê? Porque a água escoa com grande velocidade na encosta. Certo, gente? Então não dá tempo, não permite que a água infiltre e acabe decompondo esse solo. Então, nós vamos ter predomínio dos processos de intemperismo físico e erosão na encosta íngreme e vamos ter um processo de intemperismo químico predominando numa situação de relevo mais plano, certo? E
o material de origem, né? Material de origem é o rocha matriz, como a gente já falou. É a rocha que vai dar origem àquele solo. Então, se eu tiver uma rocha, gente, que ela seja, por exemplo, um arenito, tá? Uma rocha sedimentar arenito, ele vai dar origem a um solo mais arenoso. Se eu tiver um basalto tem grandes chances de originar um latossolo, um solo bem desenvolvido, porque o basalto ele não é muito resistente aos processos de intemperismo químico e físico. Então, ele permite, né, gente, que se desenvolva um solo bastante profundo, tá? Então, a gente tem que lembrar que o basalto provém lá dos derramamentos vulcânicos, certo? Então, né, o próprio derramamento vulcânico ele já tem uma espessura grande, e aí aquela lava, né, ao longo de milhões de anos, vai sofrer os processos de decomposição e vai, então, dar origem a solos bastante espessos, bastante profundos, tá bem? Os solos derivados de rochas metamórficas, a gente tende a ser mais rasos, pedregosos. Por quê? Porque as rochas metamórficas são bastante resistentes aos processos de intemperismo, principalmente ao intemperismo químico, certo? É uma rocha muito dura, muito resistente. Então, vai gerar solos rasos e pedregosos. E o tempo, tá? O tempo é o último fator, então, que tem uma influência sobre o desenvolvimento dos solos. Ou seja, quanto maior o tempo, a tendência é que o solo vai ficando mais desenvolvido. Então, a gente tem aqui no A o exemplo de um solo jovem, ó, um neossolo, como a gente falou, o horizonte A assentado diretamente em cima da rocha. Tá? Nessa segunda situação aqui, nós temos um horizonte, um perfil de solo já maduro. Ó, dá para ver o desenvolvimento dos horizontes. Temos o horizonte A, o horizonte B, tá? Esse BI, gente, quer dizer que é um B incipiente. O que é algo incipiente? É algo que está começando. Então, está começando a desenvolver um B, tá? E um C. E aqui nós temos um solo maduro, um solo bastante antigo. Então, ele já tem o A, aí ele tem o AB, ele tem o BA, ó. Tudo isso aqui são transições para o horizonte B, tá? Não se preocupe que eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Eu quero só que vocês identifiquem o A e o B, tá? E eu não vou colocar um solo na prova que não seja tão fácil de identificar, tá, gente? Vão ser cores bem diferentes, tipo aqui, ó, nesse segundo exemplo ou no primeiro, certo? Mas só para ilustrar para vocês aqui, então um solo bem maduro. Quanto mais maduro for o solo, mais difícil fica da gente identificar os horizontes, porque olhem para vocês verem, ó, ele tem uma transição entre o A e o B, né, que é AB, BA para depois o B. Então aqui já tem que ser alguém que entenda bastante de solo para conseguir fazer essa diferenciação. Certo, gente? Então, um solo jovem, um solo maduro, um solo jovem, um solo maduro e um solo muito maduro. Tá? Então, o tempo tem a sua parcela enorme de contribuição para o desenvolvimento dos solos. Solos do Brasil, olhem para vocês verem no mapa, não se preocupem, não tem que decorar isso aqui, tá? Só quero que vocês dêem uma olhada e a gente faça essa associação com o clima, tá? E com o tipo de rocha, principalmente. Então, olhem para vocês verem. Aqui, gente, ó, o latossolo. Lembram lá das aulas anteriores que nós falamos da bacia sedimentar do Paraná, que é toda essa área que pega metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vai até o Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. Essa região toda, gente, ó, teve, né, sofreu derramamentos vulcânicos lá na era mesozoica. Estão lembrados disso? Então, basalto. Esse basalto, gente, ele só sofreu decomposição ao longo desses 130 milhões de anos e deu origem aos latossolos, ó. Tá? Então aqui nós temos um latossolo bastante, ó, principalmente no Rio Grande do Sul, que não é um clima quente, né, o ano todo, nós temos um latossolo bastante desenvolvido graças ao tipo de rocha. Agora, olhem na Amazônia. Na Amazônia nós temos um latossolo, olhem só, gente, ó, bem próximo do rio Amazonas aqui, ó, tá? Nós temos latossolos bem desenvolvidos, né? Então com perfis bem desenvolvidos, graças ao que? Aqui há muito a influência do clima, ou seja, porque quente e úmido proporciona
A velocidade nas reações químicas, decomposição da rocha, decomposição da matéria orgânica, atuação dos organismos, tudo isso favorecendo então que se tenha perfis de solos muito profundos. Agora, o latossolo da Amazônia, ele tem características diferentes do latossolo do Rio Grande do Sul. Por quê? Por causa das diferenças climáticas. Certo, gente? Então, dê uma olhadinha aqui, sem preocupação, não precisa decorar isso aqui, eu só quero que vocês entendam os processos que levam à formação, tá bem?